Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos retomar aí os nossos temas em relação à disciplina de terapia familiar sistêmica, tá bom? Bom, então nas nossas aulas ainda presenciais, nós tratamos do que é família, né? Vocês fizeram uma atividade em sala de aula a respeito da definição que vocês tinham a respeito do conceito família. Num segundo momento, eu retomei essa atividade com vocês e pedi para que vocês falassem sobre a família de vocês, ou seja, conceituar a família de vocês e tentando encontrar os aspectos que eram convergentes ou divergentes ao conteúdo, ao conceito família generalizado que cada um trouxe. Eu sei que muitos se sentiram à vontade para fazer a atividade, outros nem tanto, ficaram um pouco incomodados, alguns alunos ficaram mais reflexivos a respeito, né, da sua própria família e o que a definia, e foi um trabalho bem interessante. Bom, eu estou pensando ainda em qual estratégia adotar com vocês diante dessa suspensão das aulas presenciais, de que maneira nós vamos chegar àquele produto final que é o genograma. Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre isso em sala de aula, que seria uma atividade que aconteceria ao longo de todo o semestre dessa disciplina, tá bom? Então, em breve, eu vou falar para vocês como é que nós vamos fazer essa atividade, ainda que remotamente, né? À distância, sim. Então, vamos lá. Nós falamos sobre a quebra de paradigmas, né? E aí o que é paradigma? É uma norma, é um padrão, é um modelo, é um exemplo que já está estabelecido, né? Então, até falando sobre essa temática que nos levou a esse confinamento mundial, uma quebra de paradigma, né? Na verdade, não no singular, no plural, quebra de paradigmas. Nós precisamos nos reinventar em todos os aspectos. As relações, elas continuam acontecendo, porém de maneiras diferentes e através de recursos diferentes. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando uma aula para vocês da minha casa e vocês vão assisti-la da casa de vocês. Embora eu olhando aqui para a câmera eu lembre da carinha de cada um em sala de aula, nós não estamos juntos fisicamente, né? E aí temos que usar outros recursos da nossa memória, da atenção que nós dispusemos para essas relações, enfim, tudo aquilo que nós já aprendemos. E aí percebemos também que nós temos que reaprender a fazer atividades tão corriqueiras que agora precisam de uma nova forma. Então, essa quebra de paradigmas que nós falávamos na nossa disciplina, ela trouxe esse pensamento sistêmico, né? Um novo paradigma da ciência, teoria e prática. Então, no século passado, nós vivemos inúmeras transformações, né? Nós tivemos muitas mudanças, e aí nós falávamos em sala de aula, até esse desenho aqui, né? Um pombo correio, depois um telefone fixo, e depois os nossos smartphones com as redes sociais. Então, num passado relativamente recente, nós não tínhamos essa proximidade tão grande de comunicação entre as pessoas. Até fazendo uma reflexão sobre o coronavírus agora, nós vivemos, né, no passado a peste bubônica, enfim, né, outras grandes epidemias, mas que ficavam de certa forma localizadas numa determinada região, né? Essa migração de um vírus, enfim, de uma doença, ela acontecia de uma maneira mais lenta, até porque se a gente imaginar que de um continente para o outro, nós faríamos uma viagem de navio que duraria dias, talvez meses. Claro que muita gente morreu, ficou doente nessas embarcações, nessas viagens, mas num ritmo muito diferente do que a gente vive agora, né? Essa epidemia começou lá na China, parecia muito distante para nós brasileiros, mas em pouco tempo, né, as pessoas migrando, viajando, isso foi para a Europa, daqui a pouco chegou, né, da gente aqui nos Estados Unidos, ou seja, na América do Norte, enfim. E aí agora está em todo o mundo, né, em todos os países. E aí falando sobre essas questões, né, o nosso cotidiano mudou muito.
diante dessa facilidade, dessa agilidade, tanto da informação quanto da possibilidade das pessoas se movimentarem, né? Então, olha lá, mudaram os meios de transporte, né, dos primeiros carros aos foguetes, surgiram rádio, televisão e o cinema. Das cartas e telegramas, chegamos aos e-mails e ao WhatsApp, apenas para citar alguns exemplos tão presentes no nosso cotidiano. Então, veja, vamos imaginar que nós estivéssemos vivendo esse mesmo episódio que vivemos agora, alguns anos atrás. Se a gente se preocupasse com alguém da nossa família que morasse em outro estado brasileiro, não vamos nem longe, assim, em outro país, em outro estado, em outra região, e aí eu quisesse ter notícia dessa pessoa. Talvez eu esperasse a madrugada para fazer uma ligação interurbana, que custava muito caro, por sinal, e tinha que ser muito rapidinho, só para ter notícias. Ou, eventualmente, eu ia mandar uma carta, que também levaria alguns dias para essa carta chegar. A pessoa que ia receber, né, o destinatário, ia me responder e colocar no correio para que chegasse a resposta até a minha casa. Enfim, isso também levaria alguns dias. Hoje, nós estamos aí, né, usando o WhatsApp, que é uma das redes mais usadas no mundo. Em tempo real, nós conseguimos ter notícias das pessoas, sejam elas do prédio do lado ou de um outro continente, por exemplo. Então, isso tem nos facilitado, né, tem agilizado a informação. Isso não vamos entrar no mérito da qualidade, né? Existe um grande questionamento a respeito da qualidade. Bom, mas as pessoas que estão em confinamento agora, usando, né, as videochamadas, as gravações de vídeo, como eu estou fazendo agora aqui para vocês, nós teremos um momento de aula ao vivo. Ainda estamos definindo qual vai ser a plataforma, se vai ser por Skype, se vai ser o Zoom, se vai ser uma live no Facebook. Nós temos inúmeras possibilidades, né? Então, vamos lá. E aí, em diversos campos, o interesse por temas ligados à comunicação e à retroalimentação aumentou. Conhecimentos novos, né, novos conceitos foram agrupados em torno do que veio a ser chamado da cibernética, né, a ciência do controle e da comunicação dos seres vivos e das máquinas. Então, vejam, essa interação, né, quase que simbiótica entre nós, seres humanos, e as máquinas, ficou cada vez mais forte. E agora a gente percebe que tornou-se fundamental, né? Até as pessoas que eventualmente resistem à tecnologia, ou que até por alguma limitação financeira, enfim, ideológica e etc., deve ter percebido, principalmente agora nos últimos dias, que tornou-se quase que fundamental, né, item de primeira necessidade, ter acesso à internet, ter um computador, um smartphone, enfim, né, coisas do gênero para poder lidar com essa situação, né? Então, vamos lá. A cibernética colocou em xeque um dos princípios básicos da ciência, né, que é a causalidade linear. Então, essa causalidade, ela caiu por terra, né, que nós discutimos, inclusive, isso em sala de aula, tá? Vou pular aqui um pouquinho. E aí, nós discutimos um pouco a respeito desse ser e estar, que vai ser basicamente a nossa discussão, né? O que é ser e o que é estar. Opa. Deixa eu só mudar aqui, para vocês conseguirem ler. Ao utilizar o referencial do pensamento sistêmico, passamos a não usar o verbo ser e utilizarmos o verbo estar. Com isto, nossos pensamentos se centralizam nos contextos, nas relações e significados que são válidos localmente. Dizer que João é violento com sua mulher é diferente de dizer que João está violento com a mulher. Estamos falando muito mais sobre uma pessoa que se comporta de um modo que alguém chamou de violento. Portanto, deixamos de definir uma característica da pessoa e mudamos para uma descrição de um comportamento interrelacional, dentro de um contexto cultural que chama tal comportamento de violento. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou defendendo, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica violenta, não é isso. Mas nós precisamos analisar o comportamento dela em determinada circunstância. Então, existe uma diferença entre dizer que fulano é violento ou ele está violento. Quando eu coloco essa condição do estar, eu pressuponho uma análise
dessas circunstâncias, ou seja, do entorno dessa pessoa que eu estou atribuindo ser violenta, né, de estar violenta. O que a levou a adotar uma postura como essa. Né? E nós, psicólogos, fazemos isso o tempo inteiro durante o processo terapêutico. Né? A gente vai, junto com o nosso paciente, a analisar as circunstâncias que ele traz aquela narrativa, né? Que ele conta aquela história que muito provavelmente tem trazido algum sofrimento para ele, tá bom? E aí, ser-estar, né? Trouxe aí uma citação para vocês. O pós-modernismo apoia a ideia de que aquele que participa da criação do mundo em que vive observa e conhece, de que aquilo que é criado e conhecido é somente uma das várias perspectivas e possibilidades, de que aquilo que é conhecido ou que se crê que seja conhecido muda através de interações comunicativas. Traduzindo isso na verdade fala sobre aquela questão das versões, né? Ou seja, de que uma história tem pelo menos duas versões, pode até ter mais, né? Mas minimamente vai ter duas versões. Então veja, vocês estão assistindo a minha aula aqui de hoje e você vai ter uma impressão a respeito daquilo, né? Então, minimamente tem a minha impressão de quem produziu esse material e de você que está assistindo. Mas estamos falando aí de dezenas de alunos, então, numa situação como essa, nós teremos impressões distintas a respeito de um mesmo episódio, de uma mesma situação. Isso acontece muito frequentemente em sala de aula, né? Vocês assistem a mesma aula, isso eu falo muito para vocês. E num dado momento, às vezes você vai estudar em grupo, né, ou em dupla, enfim, você vai comentar alguma coisa com um colega, aí você fala assim, você lembra tal coisa, assim, assim, assado, que foi falado na aula? Aí a pessoa fala, eu não lembro. Ou então ela fala assim, não, mas não foi isso que foi dito de outra forma. Enfim, é a nossa percepção, né, que vocês estudaram já, é a nossa percepção que é diferente em relação àquele evento, aquele estímulo que está sendo apresentado para a gente, tá? E aí, uma outra indagação que eu trouxe a vocês, né, sobre o que sou e como estou. Então, utilizando aquela máxima de que é diferente ser e estar, o que faz você ser diferente, né? O que eu sou e como eu estou. Ou seja, nós temos um conceito de quem nós somos. Até em outras disciplinas, nós professores tratamos sobre isso, né, de um autoconhecimento, ou seja, quem eu sou? Como é que você se apresenta? Parece uma pergunta óbvia e uma resposta mais óbvia ainda, mas nós temos diferentes respostas e inclusive tem pessoas que têm dificuldade de se definir. Então veja, não é tão simples quanto parece, né? E além desse o que sou, é como estou. Essa é a chave até de um processo terapêutico, né? Quando as pessoas nos procuram nos consultórios, enfim, procurando um psicólogo. Esse como estou, muitas vezes a incongruência, ou seja, a diferença entre como eu estou e de como eu sou, traz sofrimento, né? Então vamos imaginar que eu me defino, né? O que eu sou? Eu sou uma pessoa alegre, expansiva, de bem com a vida e etc. Só que eu me vejo agora, na hora que eu me olho no espelho, né? Não no espelho literalmente, propriamente, mas na hora que eu me olho, eu vejo como eu estou. E aí, de repente, vamos imaginar aqui um caso de um paciente com depressão, por exemplo. Como é que ele está? Ele está abatido, ele se sente triste, melancólico, desanimado, né? Pode até ter características físicas, ele se sente desleixado, descuidado, enfim. Então veja, quando há essa incongruência, né, entre a maneira como eu me reconheço aqui, como eu estou, e de quem eu sou, o conceito que eu tenho de quem eu sou, isso pode trazer um sofrimento. Então, essas duas perguntinhas, por mais óbvias que pareçam, elas nos trazem, nos revelam muito desse eventual sofrimento que um indivíduo pode estar passando, tá bom? E aí eu trouxe um quadro comparativo, esse quadro eu extraí do livro de vocês, né? Lembrando então que a nossa disciplina, ela é o modelo institucional, ela conta com um livro didático dentro do AVA, à disposição. Alguns alunos, inclusive, compraram o livro didático, né, o impresso,
mas nada impede você imprimir na sua casa ou numa gráfica. Eu sei que nesse momento isso acho que não vai ser possível, né? Levar para uma gráfica, está tudo fechado. Porém, você pode fazer isso ou fazer o download e deixar salvo o livro no seu computador aí da sua casa, tá bom? Então, esse quadro foi extraído do livro. Então, vamos lá. Nós temos um comparativo aí entre a ciência tradicional, que fala desse ser, e o pensamento sistêmico, que é esse estar. Então, vamos lá. O ser, né? Atributo da divindade. O contraponto do estar, acessível aos seres humanos, né? Então me parece mais próximo, me parece mais real. O ser é absoluto, o estar é parcial. O ser surge a partir da essência, o outro surge a partir da existência. Então a gente poderia discutir bastante a respeito do conceito de existência, né? O que significa existir no mundo. Eu só existo à medida que eu tenho também o olhar do outro, ou seja, que eu estou com outras pessoas, né? Que eu estou em volta de outras pessoas, não necessariamente fisicamente, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, né, que eu sou, ou que eu estou, né, professora, eu estou professora, porque eu tenho os meus queridos alunos, né? E a gente poderia discutir se eu sou, ou se eu estou, ou se é possível ser as duas coisas. O ser é válido para sempre, e o estar é válido por um tempo, porque também parte desse princípio que é circunstancial. O ser vale em todos os lugares e o estar tem validade local, ou seja, a minha maneira de estar, ela vai depender de acordo com a situação, as pessoas que eu estou interagindo, enfim. Independe do sujeito que conhece, já o estar depende do sujeito que conhece, ou seja, de que maneira ele se reconhece, né? O ser independe do contexto e o estar depende do contexto, como eu havia falado ali, né? Tem essa interação com o meio. Existe previamente o ser e o estar é construído na relação. Então, mais uma vez, né? Essa interação. É por isso, né, do pensamento sistêmico, né, essa concepção de sistema. É obtido a partir da análise das partes, né, o ser, e o estar é obtido a partir do estudo das relações. Então, vejam, esse ser está muito mais voltada para os aspectos individuais e conceituais, como eu comentei com vocês, né, quando eu digo quem sou eu, e quem estou, né, como eu estou, diz a respeito das minhas relações, né? Então, quando eu vou falar assim, eu estou casado, é uma relação, né? Agora, a gente fala que é casado. Isso daria uma boa discussão. Vamos seguir. O novo paradigma, deixa eu só colocar aqui para vocês. O novo paradigma que foi e continua sendo construído a partir das descobertas de vários campos, né? Paradigma este que atualmente denominamos de sistêmico. Então, vamos a alguns conceitos a respeito. Não existe uma verdade absoluta e universal. O todo é maior que a soma das partes isoladas. E aí, aliás, em sala de aula a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De que a nossa sala de aula, por exemplo, nós temos aí X alunos, mais a professora, e se um dos alunos faltar a aula, isso não diminui e nem interfere na identidade daquela sala de aula e daquela turma, né? Ou seja, esse todo é maior do que a soma das partes. E não somente pegar essas partes que compõem a turma, se eu colocar numa outra circunstância, numa outra relação, já vai ser um outro todo, não é aquele todo primeiro que nós estávamos falando. O observador influencia no fenômeno observado, sim, né? Nessa ideia de pensamento sistêmico, é impossível alguém observar um fenômeno e não influenciá-lo. O conhecimento é construído socialmente e intermediado pela linguagem. O conhecimento é acessível a quem se dispuser ao diálogo, à intersubjetividade e à conversação, levando em conta a complexidade do mundo em que vivemos. Conhecer é buscar significados que possam ser compartilhados, e não é possível uma representação do mundo como espelho da natureza. Então, aí são alguns conceitos para vocês a respeito desse novo paradigma do pensamento sistêmico. E aí nós vamos aí para a seção 1.2. O surgimento das terapias familiares e suas interfaces com o pensamento sistêmico. A primeira metade do século XX foi plena de descobertas em vários aspectos. Na psiquiatria vimos o surgimento da teoria psicanalítica da mente, que foi além de modelos neurológicos organicistas.
trazendo a noção de níveis de consciência e de conflitos de forças intrapsíquicas como causadores dos chamados distúrbios mentais. Na física, tivemos o início da revolução da teoria quântica, que abalou o conceito de estabilidade da matéria, um dos pilares da ciência tradicional. Na biologia, ainda no século XIX, os estudos pioneiros, né, começaram a revelar os mecanismos responsáveis pelo equilíbrio dos organismos vivos, incluindo o ser humano, cunhando o conceito da homeostase. Né? Então, veja, nesse momento que surge o conceito, né, das terapias familiares e também do pensamento sistêmico, existiam muitas ciências em desenvolvimento. Né? E aí, esse fragmento, que eu tirei também do livro de vocês, ele fala sobre isso, né? Qual era o andamento da ciência da física, o andamento da ciência biológica e dentro da medicina através da psiquiatria. Tá? Deixa eu ver aqui para vocês. O antropólogo Bateson realizou uma pesquisa com pacientes esquizofrênicos. Ele contava com um novo recurso, a possibilidade de filmagem das situações, que depois eram revistas em busca de padrões de comunicação ou interações que pudessem dar alguma pista sobre a causa dos comportamentos classificados como psicóticos. É interessante isso, né? Nessa época da ciência, ela nos trouxe muitos conhecimentos. Mas hoje já algumas questões já não seriam possíveis mais de serem realizadas, né? A bioética tem sido cada vez mais forte em relação a todos os experimentos, tanto em relação a animais de maneira geral e em relação ao ser humano também, né? Mas temos muitos produtos positivos a respeito dessa época de estudo da nossa história, né? A pesquisa desenvolveu a primeira gênese da esquizofrenia não genética ou intrapsíquica. Trata-se da teoria do duplo vínculo, da relação do padrão familiar de comunicação repetitivo com as doenças mentais, que apresentam ordens paradoxais, ou seja, contraditórias. Em diferentes níveis lógicos e que, juntamente com a dificuldade do assim chamado paciente identificado em abandonar o campo relacional com a família, seria uma das causas dos sintomas psicóticos. Então, vejam, nessa época, as ciências, né, se dedicavam a tentar entender a possibilidade dessas doenças serem, vamos dizer assim, adquiridas, ou seja, não ser do ser, mas do estar. Né? É claro, nós temos sim cargas genéticas, doenças, patologias em geral, não só mentais, mas que tem um aspecto genético, né, uma hereditariedade, porém a hereditariedade não é um determinismo. Né? Então eu costumo sempre fazer uma comparação com uma doença que todo mundo pelo menos conhece, já ouviu falar, que é o câncer. Muitas de nós mulheres, por exemplo, o médico pergunta: você tem histórico na família de câncer de mama, por exemplo? A sua mãe teve, as suas irmãs, as suas tias, a sua avó, enfim. E isso nos coloca, né, dependendo da resposta, nos coloca numa condição de risco. Falar, não, você tem uma predisposição a desenvolver um câncer por conta da sua família. E aí o monitoramento, né, até os protocolos do Ministério da Saúde, enfim, o monitoramento é um pouco diferente, exatamente por conta dessa carga genética. Mas isso não quer dizer que, porque alguém da minha família teve, eu terei câncer, né? Não é uma sentença. E o contrário também, nós temos sim pessoas que têm um episódio de câncer e que não tem nenhum caso na família, ou seja, não existe um determinismo, né? A característica genética ela é uma variável que ela pode contribuir para o desenvolvimento mas não é uma certeza de que aquela pessoa vai desenvolver alguma patologia. Tá? Segundo Khalil, pode-se dizer que Bateson, um antropólogo, né, e Jackson, um psiquiatra, foram os primeiros a desenvolver conceitos sistêmicos em relação ao comportamento humano. Então é interessante, né? Eu coloquei esse fragmento, que também está no livro de vocês, pelo seguinte aspecto. Da gente pensar num profissional formado em antropologia e um médico psiquiatra que contribuíram nos primeiros passos, né, nos primeiros conceitos sistêmicos. Às vezes a gente pensa que esse conceito da terapia familiar sistêmica vem basicamente da psicologia,
né? Mas não, tivemos outros profissionais, outros cientistas que se debruçaram em relação a essa temática, tá bom? E aí eu trouxe aí para vocês, né, um pouco dessa história, né, da Escola de Terapia Familiar Estratégica e que começou, né, lá na década de 60 e que fala do seguinte, né, referindo-se às modalidades de terapia em que o terapeuta tem um papel ativo no planejamento de suas ações, uma vez que parte do princípio de que os problemas apresentados são consequência de comportamentos e interações de um grupo familiar em que o estilo de comunicação é baseado em contradições, paradoxos, falta de clareza, enfim, um padrão como o descrito por Bateson e colaboradores em sua pesquisa com duplo vínculo, né? Então, é interessante pensar sobre isso, né? A terapia familiar sistêmica tem crescido bastante e nós percebemos que muitas vezes o indivíduo que procura um processo terapêutico, claro, ele tem que estar disposto a isso, né? E as pessoas que estão à sua volta também. Quando a gente para pensar, né, a respeito de por que ele apresenta aquele problema, né, aquele comportamento disfuncional, né? Está em função de quê? Muitas vezes é em consequência de comportamentos de outras pessoas que o cercam, né? Então, vejam, mais uma vez, não é justificando, mas é explicando o processo. Então, se eu me deparo com um determinado comportamento de um indivíduo e eu paro para analisar esse comportamento, em que contexto ele acontece, em que grupo familiar, né, qual é a forma que essas pessoas se comunicam, quais são as contradições existentes entre elas, aí sim eu consigo entender o porquê que ele chegou àquele comportamento. Ah, Natália, e aí, para que serve descobrir o porquê? Serve para que a gente possa, né, chegar lá na causa do problema e poder mudar isso, né? Ou seja, o que é possível mudar, qual é a interpretação que eu posso dar para essa situação e mudar efetivamente a resposta, né? Ou seja, mudar o meu comportamento. Muitas vezes, durante o processo de terapia familiar, é possível que vários membros da família mudem o comportamento, mas esse é o mundo ideal, né? Em muitos momentos, as pessoas têm uma certa resistência, enfim, e aí só, né? Não diminuindo, mas aquele paciente em questão é que vai ter que se adaptar àquela realidade, vai ter que mudar o seu comportamento, né? Infelizmente, a gente não consegue mudar tudo que está à nossa volta para ter uma qualidade nas relações. Então, aquilo que é vivido como problema pela família e visto como sintoma pelo terapeuta seria o resultado de comportamentos que fariam parte de uma sequência de ações entrelaçadas entre os componentes da família. Então, é exatamente o que eu falei no slide anterior, né? O paciente vai chegar lá para a gente como um sintoma. É um sintoma de um problema. E esse problema está onde? Muitas vezes está dentro da família, né? E aí nós vamos descobrir a causa desse problema. Algo também muito frequente é em relação às crianças, né? Crianças e adolescentes. Muitas vezes os pais ou os responsáveis procuram um processo terapêutico para os seus filhos, né, menores de idade, enfim, muito indicado pelas escolas, né? Isso é muito frequente, esse discurso. Falar, não, eu fui chamado na escola do meu filho e pediram para que eu procurasse terapia para ele, né, que ele precisava fazer terapia. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação, o mais indicado, na verdade, é que aqueles pais façam terapia. E muitos, inclusive, demonstram resistência, falam que não vão fazer, ou que a gente é que é doido, né? A gente que eu digo, nós psicólogos, né? Mas aqueles que têm compreensão é fantástico, né? Por quê? Porque nós vamos atuar nessas relações, né? Ou seja, o porquê que aquela criança está tendo aqueles comportamentos, né? Aquele sintoma, diante de que circunstâncias. Então, é bem interessante e muito positivo quando os pais se envolvem nesse processo também. Tá? E aí, vamos lá. Os princípios gerais da terapia estratégica são: terapia focada no sintoma, que é trazido como problema pela família. Mesmo que observe outros comportamentos que poderiam ser traduzidos como problema pela equipe, estes não serão, a princípio, objetos de abordagem. Então, a gente foca naquele problema. Tradução do sintoma em termos de comportamentos. Se uma família diz que o filho é hiperativo, os terapeutas procuram descobrir quais ações deste filho levaram a tal definição, né?
Então a gente pergunta, isso é comum também, né? Vai chegar no consultório e aí o pai, a mãe, enfim, fala assim, a escola recomendou, né? Eu trouxe, por quê? Esse menino é hiperativo, né? Já vem até com um diagnóstico, bem rotulado. E aí nós perguntamos, o que te leva a chamá-lo de hiperativo? O que é hiperativo para você? Né? Aí fala, por exemplo, ele não para quieto, ele conversa com os colegas na escola o tempo inteiro, eu sou chamada na escola muito pela diretora, não presta atenção em nada, não deixa espaço para os demais, né, para os irmãos ou para os colegas da escola, enfim. Então, é importante ter essa leitura do que a pessoa entende e ela define, né? Muitas vezes a pessoa chega também e fala assim, não, fulano é depressivo, ele está depressivo, é por isso que eu trouxe ele para terapia. Tá, mas o que te leva a pensar que ele é depressivo? Tá? Então, inclusive, isso nós vamos reconstruir com a família também, né? Com o paciente, com a família, qual é o entendimento, qual é o conceito que eles têm a respeito de alguns comportamentos, tá bom? E aí nós trouxemos aí a Escola de Terapia Familiar Estrutural, né? O pensador, né, o que elaborou esse conceito é um estudioso, né, argentino, é bom a gente entender o histórico, né, mas que viveu nos Estados Unidos e era psiquiatra, né, ele morreu recentemente e era psiquiatra que cuidava de crianças, né, então bem específico, psiquiatra infantil. Após um período em Israel, né, já quase na década de 50, quando trabalhou com crianças que perderam seus pais durante a Segunda Guerra, onde completou sua formação e começou a trabalhar com crianças e adolescentes com problemas de condutas. Então, vejam, é muito interessante também conhecer o histórico, né, de quem escreve a respeito dessas teorias. Por quê? Porque a gente entende o contexto, né? Afinal, período pós-guerra nos trouxe também muitos conhecimentos em todas as áreas, mas na psicologia trouxe bastante, né? E um deles foi esse, de estudar essas crianças que ficaram órfãs, né, por conta dos pais que foram para a guerra e acabaram morrendo, e toda a desestrutura familiar que isso acabou provocando, né? E aí, algo que chamou a atenção foi o quê? Problemas de conduta, ou seja, essas crianças, esses adolescentes passaram a ter um comportamento desviante, ou seja, de confronto para qualquer tipo de regra que fosse estabelecido para ser cumprido. Tá? Então, a pronúncia, cada um chama de um jeito, né? Minuchin e Fishman, sem desconsiderar a importância dos processos, tinham um olhar especial para as questões da hierarquia e da estrutura da organização das famílias, né? Então, vejam, tanto a gente pensar, vamos lá, voltar aqui um pouquinho, na Escola de Terapia Familiar Estratégica, né, do Halley, e pensar na terapia familiar estrutural do Minuchin, né, as duas teorias vão tratar, né, de um olhar bem especial a respeito dessa hierarquia dentro de uma família, que depois, em outro momento, nós vamos falar sobre até o conceito também de constelação familiar, tá bom? Em breve a gente vai falar sobre isso. A própria história familiar, né, de Minuchin, além das experiências profissionais com famílias pobres e marginalizadas, em que frequentemente o pai ou outro membro importante estava ausente, né, em geral encarcerado, e aí nós vamos falar dessa situação, ou pós-guerra que ele morreu, ou ele está preso. Levaram-no a elaborar um modelo de compreensão e trabalho com famílias orientado para a estrutura. Então, vejam, se eu tenho a pessoa que é hierarquicamente superior, né, e que organiza todo esse sistema familiar, ela não está presente, né, ou seja, é ausente, isso provoca uma resposta desses membros da família. E aí o estudo foi todo em relação aos filhos. Tá? Então vamos lá, né? Um trabalho focado na estrutura, que pode ser mais adequado quando lidamos com sistemas que apresentam sintomas que evocam falta de limites e regras, característicos de famílias rígidas, com poucas variações de suas dinâmicas. Em resumo, o terapeuta orientado para a estrutura busca identificar e tipificar as fronteiras entre os subsistemas, sejam eles existentes, inexistentes, existentes e definidas, permeáveis ou impermeáveis. Então eu posso ter sim, né, subsistemas dentro de uma família
e aí eu preciso identificá-los, de que maneira ele acontece. Reorganizar a localização espacial da família durante as sessões, proporcionando uma experiência que perturba a estruturação com que estão acostumados, buscando um rearranjo que continue após a terapia. Então, vejam, durante o processo terapêutico, nós vamos identificar isso, quer dizer, uma vez ausente essa figura, né, da responsabilidade, etc. Quem é que assume isso? Ninguém assume isso? E uma vez se nós tivermos outra figura da família que assume, ela consegue o respeito que seria originalmente daquela pessoa? Muitas vezes não, né? Redefinição das regras de funcionamento e poder dentro do sistema familiar e fortalecimento do subsistema conjugal e parental. Então, veja, eu vou dar um exemplo que é muito comum. Vamos imaginar que uma criança está sendo criada pela avó, porque a mãe trabalha ou a mãe teve o bebê muito jovem e aí a avó acabou assumindo, entre aspas, a responsabilidade de criar esse filho, esse neto. Isso é comum, né? Uma realidade frequente. E aí o que acontece? Muitas vezes, e que eu já presenciei, a criança, o adolescente, enfim, às vezes a avó vai lá, impõe respeito, né? Ou seja, ela assume essa figura que talvez fosse do pai ou eventualmente da mãe, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas vamos lá. Ela assume esse papel de responsável e aí vamos dizer que ela coloque um limite ou estabeleça uma regra para essa criança. Ela fala, olha, você não vai fazer por causa disso, disso e disso. Aí o que a criança responde? Você não manda em mim, você não é minha mãe ou você não é meu pai. Né? E aí a pessoa perde o argumento. Isso é muito comum. E aí, o que acontece? Vira uma terra de ninguém, né? Terra sem lei. Por quê? Uma vez que, vamos imaginar então que essa mãe da criança esteja presente, né? Então vamos partir dessa situação. Foi uma mãe jovem, onde a avó ajudou a criar, ela assume esse papel de mãe do seu neto, mas que a mãe está lá presente, a mãe biológica, né? Aí vamos imaginar que a mãe tem esse contato com a criança e tente colocar limite. Então a avó chega e fala, olha fulano, você tem que pôr limite nele, né? Ele não está aceitando o que eu estou falando, etc e tal. Aí a mãe da criança vai lá e coloca a regra, coloca limite. Aí o que a criança fala? Quem é você para mandar em mim? Você nunca está aqui comigo, né? Você não me dá atenção, enfim. Então vejam, ninguém manda na criança, ninguém coloca a regra na criança. E aí o caos está instalado, né? Então vejam, tudo isso que eu estou falando aqui agora nesse slide é com esse intuito, né, da gente reconhecer quais são os papéis dessas pessoas, se esses papéis são reconhecidos pelo outro, porque de nada adianta falar, quem manda sou eu. A pessoa tem que aceitar ser mandada por mim, né? O poder, ele é delegado, né? Você atribui poder ao outro, né? E esse poder de imposição muitas vezes não tem peso nenhum. E aí nós trazemos a Escola Terapêutica de Milão, né? Palazzoli é considerada a principal representante deste grupo, que também foi no finalzinho já da década de 60, né? Juntamente com uma equipe grande, né? E que fizeram aí o Centro para Estudo da Família. Partindo dos mesmos pressupostos teóricos da escola estratégica, eles consideravam que os problemas emergiam em uma família quando os padrões de interações familiares não eram mais adequados, ou seja, os padrões de comportamento desenvolvidos não eram mais úteis nas situações atuais. Então vejam, até dando continuidade ao exemplo que eu estava dando agora, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que ainda criança, muito pequena, aquele filho, aquele neto, né, se submetia às ordens da avó. Mas num dado momento, isso passou a não ser mais útil ou não era mais conveniente. Então, as relações, as interações familiares começaram a não ser mais adequadas, né? Então, quando essa criança torna-se, por exemplo, um adolescente, há uma quebra nisso, né? Ela já não aceita mais. E aí, os problemas surgem disso. Então, vejam, consideravam que os problemas emergiam em uma família quando os padrões de interações familiares não eram mais adequados. Ou seja, quando aquilo deixa de ser funcional, começa a dar problema, né? E problema entre as relações, tá
bom? Aí embaixo tem uma fotinho da Palazzoli e dos 3 demais membros que compõem essa escola terapêutica de Milão, tá bom? E aí, quais são os principais pontos da escola de Milão? Atendendo famílias com pacientes esquizofrênicos, descobriram um padrão de interação que denominavam de paradoxo. Inspirados na teoria do duplo vínculo do Bateson, né? Essas famílias buscavam tratamento, mas queriam manter a sua homeostase, que por sua vez fazia parte da gênese do problema. Então é engraçado, né? As pessoas, isso é de maneira geral, não só em relação às famílias, mas assim, as pessoas procuram terapia, elas estão em sofrimento, mas elas não querem que mude nada, né? Aliás, querem que mude o sofrimento, mas não querem mudar a causa que provoca aquele sofrimento, né? Tratava-se de uma terapia breve, em média 10 sessões quinzenais ou mensais. O trabalho era em grupo, né? Ou seja, o terapeuta ou uma dupla, de preferência mista, um homem e uma mulher, atendiam a família e o resto do grupo observava atrás do espelho unidirecional. Depois de um tempo, os terapeutas saíam da sala e iam discutir o caso com o restante da equipe. Criavam hipóteses sobre a família e estabeleciam as diretrizes a serem passadas para a família. Então, retornavam à sala de terapia e comunicavam à família as ideias do grupo e as prescrições a serem seguidas. E os sintomas não eram vistos como patologias isoladas, mas como algo importante para que a família mantivesse sua homeostase. É interessante, né? A gente estava falando então desse sintoma, que normalmente uma pessoa procura o processo terapêutico, ela é sintoma das relações familiares. Aqui continua sendo isso também, porém tem um a mais, né? É que esse sintoma, ele retroalimenta a relação familiar, né? Então, quando às vezes a gente tira esse sintoma, aí parece que perde, né, a noção. Aliás, fazendo só um parêntese, quando a gente fala, por exemplo, de terapia de casal, muita gente, até no senso comum, fala assim, terapia de casal não funciona. É quase que uma piada, né? Terapia de casal não funciona. E o que acontece? Vamos lá, o porquê que não funciona. Por que as pessoas têm essa impressão e que muitas vezes é compreensível. Então vamos lá. Em que momento as pessoas procuram terapia de casal? Normalmente já é no desespero, já é porque já tentou-se de tudo e já tem um desgaste muito grande na relação. Então esse tentou-se de tudo, muitas vezes passaram-se anos e aí o desgaste já é muito grande e aí, como uma última possibilidade, esse casal procura uma terapia ou até uma das partes, né? E aí obriga o outro a fazer também terapia. E aí o que acontece? Durante o processo terapêutico, percebe-se que aqueles sintomas, né, que existem, eles são trabalhados e percebe-se que quando extingue o sintoma, extingue também a relação. Na verdade, já não existe mais relação. Então, a causa que provocou aquele sintoma já não faz sentido mais, né? Então, durante um processo terapêutico de casal, que não é diferente do individual, mas pensando que tem um objetivo em comum, né? A terapia vai promover autoconhecimento, muito provavelmente a pessoa vai se reconhecer e vai perceber onde ela está. Então, lembrando aquele conceito do ser e estar, quem ela é. Muitas vezes as pessoas se perdem, né, em quem são durante uma relação conjugal, amorosa, enfim. E aí, como ela está quando ela chega na terapia? Tá péssimo, né? Fala assim, tá péssimo, tá tudo ruim, a gente só briga, a gente não se entende, e etc e tal. Tá? E aí, quando ela retoma quem ela é, muitas vezes quem ela é está muito distante de quem ela está. E aí isso leva a algumas mudanças de comportamento, de pensamento e de postura, e que em muitos casos o desfecho é o divórcio. Então vejam, essa ideia que o senso comum tem de que a terapia de casal não funciona é porque existe uma relação que não é correta, né? De que terapia que funciona é casal que se mantém casado. E isso não é uma verdade, né? Manter-se casado não é sinônimo de êxito da terapia. Pelo contrário, muitas vezes o êxito da terapia é a finalização daquela relação amorosa que existia até então, tá bom? Em síntese, então, na década de 80 e 90,
A prática clínica com família se fundamentou nos seguintes aspectos: a conversação como ponto central da terapia, a família compreendida como um sistema social flexível, compartilhando seus significados, a terapia construindo um contexto colaborativo de significados, permitindo ao sistema familiar repensar as versões de história de vidas carregadas de problemas e déficits. O foco estava em gerar e recuperar narrativas outras que pudessem ser vivenciadas como transformadoras e libertadoras. Ou seja, pegando a narrativa de cada um, componente familiar, e revivendo tudo isso e transformando os conceitos que até então foram estabelecidos, né? Os papéis dos clientes e do terapeuta se modificaram e estes passaram a ser coautores de um processo de trabalho, sem se iludir com uma única verdade conhecida apenas pelo terapeuta, tá? Então a relação terapêutica aqui é um pouco diferente, né? O terapeuta interage aí com seus clientes, com seus pacientes durante todo esse processo, né? É um processo visto como coautoria, ou seja, ele é escrito a várias mãos. Tá bom? Gente, era isso. Acho que ficou um pouquinho longo o nosso vídeo. Eu espero que na próxima semana já estejamos todos organizados para termos aulas ao vivo, tá bom? Que aí eu gosto, vocês sabem disso, gosto da interação de vocês, para que a gente possa discutir todos os temas da nossa disciplina, tá bom? Um grande abraço.